Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora esse vídeo eu vou tentar ser o mais breve possível, porque esse vídeo tá saindo um dia antes do último episódio, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu tô aqui muito feliz e muito animado, porque aqui agora eu vou tentar ser o mais breve possível, fazer um resumo aqui de tudo, por mais que não seja possível, porque quando eu falo bastante, até demais, mas eu acho que aqui agora vai ser um resumo do que eu acho para que amanhã, né, quando sair assim o episódio final, quando encerrar toda a história, eu acho que já vai terminar, pelo que eu vi já ia ser o último episódio essa semana, né? Então é sobre isso, comente muito aqui embaixo o que você achou do meu review até aqui, o que você achou da história até aqui, então comente aqui embaixo porque é muito importante. E aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, com o nosso horário marcado, às 11 horas da manhã, e comente muito aqui embaixo porque é muito importante mesmo. Esse aqui agora é meu review do episódio 11 de Never Let Me Go. Aqui agora foi uma história muito envolvente, muito bacana, que me ensinou muita coisa também assim. Eu aprendi muito falando sobre a história aqui no canal. A gente aprende a entender a opinião do outro também. A gente aprende também a analisar o que a pessoa viu, o que a gente não viu com tanta atenção assim. Então acho que tudo foi muito válido, importante pra gente aqui no canal, né? Eu e você aqui conversar, se conhecer, né? Trocar uma ideia sobre a história. Eu acho que é muito importante e muito legal também. Então eu sou muito grato até aqui já por ter tido esse grande aprendizado aqui no canal com vocês, ok? Aqui agora em si é porque o nosso... Assim, como posso dizer isso? É porque o Palm, né, vocês sabem, né, que o pai do Chopper pegou o Palm, né, e falou que ele tinha duas opções, né? No caso, assim, ele poderia, né, dar fim no Aang, ou ele poderia dar fim na mãe dele, né? Ele poderia escolher em quem ele ia efetuar o babado, porque o pai dele em si tá em perigo e ele tá sendo maltratado lá na cadeia pelos homens do pai do Chopper, porque eles estão lá infiltrados, né? Então ele dá dinheiro lá e eles pedem, né, pra, né, coisarem o moço lá, né? Tipo, prejudicarem ele lá. Não posso falar a palavra aqui em si porque estamos no YouTube, né? Então, né? Tem que ser desse jeitinho aqui. Então, assim, esse ponto, ele me deixou muito tenso e muito frustrado. E muito assim, porque eu tinha criado uma grande expectativa, esperança. Porque pra mim, eu achava que o pai do Chopper, aqui agora, nesse episódio, ele ia ultrapassar todas as barreiras. Ele ia ultrapassar, ele ia quebrar tudo, sabe? Tipo, ele ia ser... caramba, fora da caixinha. E na verdade não foi isso. Ele é apenas um cara que ele quer poder e ele quer se livrar de todo mundo para que ele consiga esse poder dele. Então ele vai fazer de tudo até certo ponto para tentar chegar ao poder, sabe? O que eu falo sobre isso é porque, assim, sabe, eu pensava que ele ia ultrapassar as barreiras de vilão, sabe? Eu pensava que ele ia chegar em uma nova etapa e não, ele não fez isso, sabe? Na minha cabeça ele não fez isso, ele só fez, assim, o que... Eu fiquei frustrado porque realmente eu tava com uma esperança que ele fosse, né, tipo, ir muito mais além, sabe? Pegar, sabe? Ter tudo mais. E ele não fez isso aqui agora pra mim nesse episódio. Ele só deu a chance, né, pro Palminha falar: olha, tu faz isso ou isso aqui, que eu salto teu pai, né? Fica tudo bem, fica tudo certo. E você vai seguir sua vida, né? Então, sobre isso. E ele acaba, tipo, dando uma escolha pro Palm, sabe? Se ele fosse, sabe, um vilão, sabe, daqueles em si, tipo, pulso firme, ele não faria isso. Esse é o ponto. Porque pra mim, tipo assim, ele dá uma opção pra ele escolher entre... Não, as duas são horríveis, sabe? Então, tipo assim, não faz isso, só faz o que você... Olha, isso aqui, esse ponto aqui em si e ponto. Ele foi lá, conversou ainda, falou, olha, tem isso aqui. Então, pra mim, aí ele perdeu um pouquinho como vilão. Mas mesmo assim, ele é carismático, ele tem a sua imponência, sabe? Mas ele só tem mais imponência ainda quando eu vejo quando ele fala com o Chopper. Porque ele só tem boca pra bater de frente com o Chopper porque é filho dele, né, e tudo mais. Mas com o Aang mesmo, ele não tem até então. Ele só faz tudo na escondida, na calada. Então ele não tem aquele pulso firme de vilão babadeiro. Ele é um vilão médio, mas ele não é um vilão, tipo, ótimo, babadeiro em si, sabe? Esse ponto também. Aqui agora em si é porque... o nosso, assim, o Chopper, ele não quer falar... O Chopper não. O Ben, ele não quer falar com o Chopper, né? Ele, assim, eu pensava que ele ia brotar aqui, né? Pra fazer algo, assim, pra ir contra o que o pai do Chopper tá impondo, né? Com o Aang, assim, pra tentar ajudar. Mas aqui agora ele não apareceu, ele ficou mais recluso, ele não quer falar com o Chopper. Ele tá pensando em alguma coisa em si, mas eu acho que nesse último episódio ele vai ter que aparecer. Porque, assim, se ele não aparecer...
Fica difícil, porque aqui agora eu acho que ele foi poupado de aparecer, porque eu acho que no episódio final ele vai fechar tudo, ele vai hablar com certeza, então eu tô esperando ele lá, aqui, né, pra ter um desfecho assim muito legal com o Chopper também. Mas aqui agora também é porque um ponto é que, assim, o Nwang, ele chegou, né, babadeiro como chefe, né, ele tá ali babadeiro, babadeiro de fato, né, babadeiro, babadeiro em si, né, ele tá ali, olha, indo contra a decisão, né, do pai do Chopper, né, sobre os negócios lá da empresa. Ele quer lá impor, ele fala assim que ele vai encerrar tudo que é ilegal, e ele não quer passar raiva depois, né, tipo, com a polícia, né, porque ele tá ilegal ali em alguma coisa. Então aqui agora vai ser tudo legalizado perante a lei. Só que o pai do Chopper, ele vai contra isso, né, porque, tipo assim, o que é mais, assim, né, daquele jeitinho lá não tão certo assim, é o que acaba dando mais dinheiro, né, querendo ou não, isso é o que acontece muitas vezes em si na vida. Então, assim, ele vai muito contra a essa decisão, assim, né, do Nwang, né, ele se foi bastante. Só que realmente, se sabe, quando é pra ser ele e o Nwang, ele não bate de frente com o Nwang. Ele não bate, ele só fica ali na escondida, ele vai ali, ele faz coisa por trás, ele fala, olha, o plano vai lá, aciona aqui agora. Mas enfrenta ele de fato, sabe? Porque as máscaras já caíram. Você já não tá enganando ninguém, sabe? O Nwang já sabe de tudo. Assim como você também sabe que ele sabe de tudo que você fez. Sabe? Então não tem nada o que mais esconder. É só bater de frente um com o outro, e o pai do Chopper não faz isso. Até aqui então ele não fez. Ele fez lá no final. Mas aqui agora ele não bateu de frente com o Nwang. O que eu fiquei muito... Caramba, bate logo de frente com ele, sabe? Tipo, poxa, se impõe logo, tipo, sabe? O vilão, olha, eu sou o vilão aqui em si, sabe? Então eu fiquei muito... Caramba, quando isso vai chegar? Porque só tava demorando a acontecer, só tava ali no banho-maria, até que chegou no arco, né, final do bloco do episódio, o que já é um ponto para, né, o último episódio em si. Mas eu acho que isso demorou um pouco não, bastante, e foi bem arrastado de fato. Então, assim, esse é o ponto que me deixa bem... Poderia ter mudado, sabe? Mas aqui agora em si foi porque o ponto, né, é que o Palme, ele realmente ele vai até o hospital, né? Porque ele não quer, né, dar um fim no Nwang, né? Eu não posso falar outra palavra aqui, mas você me entendeu, né? Então, assim, ele vai no hospital, ele cogita a ideia de, né, tipo, fazer o que, né, o pai do Chopper disse pra ele fazer. Então, assim, sabe, ele pensou, mas ele relembrou que ele viveu com a mãe do Nwang, né? Que ela pediu que ela poderia confiar nele, né? Que ela entregava, tipo, o filho dela, né, na mão dele para que, né, fosse confiável em si, protegesse em si. Então, né, ele, poxa, pesou a consciência e ele voltou atrás, o que é muito bom, né? Tipo, eu também não... realmente, eu já não tinha nem dúvida sobre isso, porque eu acho que ele realmente não ia fazer isso, sabe? Perante a mim, na minha visão. O Palme realmente não iria conseguir fazer isso, porque não é da índole dele de fato, né? Ele só tava ali sob pressão e ele queria resolver isso tudo sozinho e não falar pro Nwang em si sobre essa prosa que ele teve com o pai do Chopper. Então é um ponto em si. O Nwang ia se proteger, né? Querendo ou não, ele estando sozinho na casa, né? Mas o Palme chegou e lá, assim, você entende que é algo pra te preparar pra que seja o último arco final da história em si, que é esse confronto, né, entre o Nwang e o pai do Chopper, porque realmente a gente entende que, assim, né, o Palme, ele tem um medo, né, que tipo, poxa, o Nwang vá pra linha de frente em si pra se proteger por ele mesmo em si e não ter ali o Palme do lado pra proteger, né, ele em si também, mas, assim, ele teme muito por isso, porque ele pensa que o Nwang, ele não vai conseguir se proteger sozinho, sabe? Ele pensa que o Nwang precisa muito dele ali em si, da ajuda dele em si pra, sabe, fazer tudo acontecer. Pelo que eu vejo em si, não é dessa forma assim como, assim, sabe, muito abrangente, mas é um medo que ele tem que o Nwang não consiga, né, tipo, se proteger sozinho, né? E ele tá ali pra proteger ele, então ele tem medo que o Nwang não, sabe, acabe não se protegendo sozinho, sabe? Então ele tem esse medo, o que é tudo bem, só que eu acho que é um ponto, assim, sabe, que vai te ajudar a entender melhor o arco final em si, do último episódio em si, porque eu acho que vai ser, sabe, uma batalha entre o Nwang e o Chopper, e não vai ter ninguém pra, tipo, ajudar, não vai ter Palmer, não vai ter Ben, não vai ter, sabe, entre o Nwang e o pai dele, e o Kit, né, que é o nome do pai do Chopper, né, vai ser entre os dois e apenas os dois em si, de fato. Mas eu acho também que, assim, né, o Palmer falou sobre essa prosa, né, sobre essa conversa que ele teve com o pai do Chopper, e lá ele fala, olha, pensei, né, cheguei quase lá, pensei, só que não fiz, né? E assim, isso mexe muito com o Nwang, porque tipo, caramba, você pensou ainda nisso.
e não ia me contar, sabe? Tipo, me conta porque você tá sufocado com isso, me conta a verdade, me conta pra a gente poder se resolver, né? Porque você pensou, você disse, né, que era eu e você que agora, né? Tipo, ia ser só a gente daqui pra frente que ia, né? Viver e morrer juntos. Então, tipo assim, vamos fazer isso acontecer. Então, de fato, ele disse isso pro Nwang e não tava cumprindo o que ele mesmo disse. Então, a gente entende também, assim, que o Nwang, ele falou, tipo, caramba, é minha mãe, sabe? Você perdeu a sua também. E, tipo assim, você não entende essa dor que é perder a sua mãe, você ia fazer isso comigo, né? Eu entendo assim. Então, tipo assim, isso pesou. Ele, né, falou, tipo, caramba, né? Pisei na bola e não fiz. Estou aqui com você falando o que aconteceu em si. Então eles se resolveram nesse ponto. E daí pra frente eles apenas, assim, sabem, se deixaram muito mais unidos. Isso serviu, assim, pra unir muito os dois. Porque o pai do Chopper, né, querendo ou não, ele tava, né, bagunçando com a cabeça do Palmer pra que, né, ele fizesse alguma coisa pra meio que fugisse de controle em si, sabe? Então é sobre isso. É um jogo de manipulação, porque de fato, mesmo se ele tivesse feito alguma coisa com a mãe do Palme, né, tipo, não vamos nem pensar nisso, mas só uma hipótese em si, nada iria mudar. Sabe, nada iria mudar de fato, porque, sabe, ele sempre ia querer mais e mais e mais poder. De fato, em si, ele só iria ficar bem quando todo mundo acabasse, né, tipo, no Eng, todo mundo, tipo, fosse, né, acabasse daquele jeito em si, né, né. Então, assim, não ia ter paz, sabe? Por mais que ele fizesse isso, tipo, ele não fez, ainda bem, mas não iria parar por aí, sabe? Então, esse ponto assim, de eles terem, assim, se unido mais e terem conversado mais sobre isso foi um ponto muito importante, mas também porque, é claro, assim, sabe, o Nwang, assim, ele é bom ali nos negócios, aparentemente, ele tá se dando bem, só que na prática isso acontece. Então é que agora ele foi numas pessoas em si que estavam ali queixando sobre alguma coisa que ele tinha feito, né, sobre negócios em si, e lá ele falou que ele ia resolver, então ele acolheu o coração das pessoas em si. Então ele é um bom chefe, ele é um bom, assim, uma boa pessoa no local dele de trabalho em si, ele manda muito bem. Então acho que isso é muito legal a gente entender isso, porque, sabe, assim, ele tá nessa visão aqui agora de negócio em si, mas na prática ele dá conta. O que de fato deu a entender que ele dá conta mesmo do negócio. Então isso é bem legal também em si de fato. E aqui agora também comentando mais sobre esse ponto em si, que é sobre esse jogo de manipulação, né? Um jogo mental, né? Que o pai do Chopper faz com o Palme em si, com todo mundo de fato. Que é isso de tentar entrar na cabeça de cada um e tentar mexer as peças em si. Então ele é muito bom nisso. Só que isso não ajuda ele tanto em si, sabe? Eu acho que assim, sabe? Ele mexe um pouco, ele tenta, mas ele nunca tem sucesso em si de fato, sabe? Então, ele é um vilão, assim, que não me agrada muito. Não que eu torça muito pro vilão, sabe? Ele não é um vilão da Disney em si. Mas é um ponto que você fica, sabe? Faltou, sabe, só um salzinho aqui nesse vilão, nesse ponto aqui. Porque, tipo, sabe? Vamos ser um vilão, mas, né? Vamos ser um vilão, tipo, de categoria, né? Mas assim, eu sei que ele é um vilão, gente. Eu entendo que ele é um vilão, mas sabe, dá mais bagagem pra ele em si, sabe? Só o motivo dele querer tomar conta de tudo, sabe? Eu acho que é muito raso em si, sabe? Se tivesse algo assim pra incentivar, sabe? Tivesse um que ali a mais, eu acho que iria dar bem, mas esse ponto em si não me agrada tanto em si, sabe? Então. Mas vamos passando pra frente, né? Que foi naquele ponto, né? Que o pai do Palme saiu da prisão. E ele soube que a esposa dele em si, né, mãe do Palme, né, não está mais entre nós, né. Então ali realmente a ficha dele cai, né, que assim, sabe, agora ele vai dar mais espaço, né, pro Palme de fato seguir o que ele quer fazer da vida dele em si, porque ele entende que tudo, né, que aconteceu, sabe, sobre esse negócio de ser guarda-costa, tudo começou ali porque, né, ele, né, colocou uma pressão ali em si no Palmer, né? Que ele tinha que ser grato, né? Tudo mais. A gente entende, né? Realmente a gente entende. Mas, né? Ele realmente confessou que ele pisou na bola de fato. Tanto que ele pisou na bola com a mãe, né? Do Palmer também. Que ela acabou indo embora porque ela não aguentou essa pressão que ele fez com ela em si. Sabe? Então, assim, ela não aguentou e pediu pra sair. E foi embora de fato. Ela se culpa muito por isso. Por ela ter sido egoísta nesse ponto também. Mas eu acho que o pai do Palmer em si, ele, né, ele incentivou, ele forçou, ele deixou ela sufocada de fato, e era o que aqui agora ele estava fazendo com o filho dele também, né? Então,
Ele reconhece isso também, né? Que ele tava colocando, impondo uma coisa pro Palm que, né, talvez não fosse do agrado dele em si, né? A primeira visão, né, de pensamento dele em si não fosse essa que o pai dele tava querendo que ele seguisse. Então ele reconhece isso, só que também o Palm, ele, né, tipo, poxa, vou, né, ajudar ele aqui, o Nwang, né? Tipo, a gente se conheceu, se deu bem, né? Seguindo aqui agora pra deixar isso pra mais tarde, da semana que vem. Aqui agora em si é um ponto aonde realmente o Chopper foi contra o pai dele de fato e foi incisivo, né? Tipo, ele bateu de frente mesmo, assim, né? Babadeiro de fato. E aqui, eu gostei. Eu gostei. Mas é o que eu disse na semana passada. Eu acho que o Chopper, ele vai ser uma peça muito importante pra, né, tipo, destruir o pai dele em si por completo, né? Destruir no ponto, tipo, poxa, ele vai mexer, né, com o pai dele. E eu acho que ele pode ser a pessoa que pode enfrentar ele mais de perto. Porque assim como também ele disse, o pai do Chopper, o Kit, que assim, ele conhece muito bem o pai dele. Ele conhece o ponto forte, o ponto fraco, né? Ensino geral, então talvez ele fosse a única pessoa que conseguisse destruir o pai dele de fato, acabasse com tudo que ele estava planejando, né, arquitetando em si. Então ele fala sobre isso, o Kit fala sobre isso, tipo, caramba, você sabe de tudo e você é a única pessoa que pode acabar com tudo, sabe? Tipo, me enfrentar de fato. Ele deixou isso muito bem claro em si. Então isso é muito chocante, porque de fato a gente entende também que, assim, é um ponto onde o Chopper, ele não consegue ir contra o pai dele até o ponto final em si, de agir, como foi no ponto onde ele pegou o Popou Teitei e apontou pro pai dele, né? E aí, de fato, ele não conseguiu, né, puxar o gatilho. Então, assim, né, ele foi lá, mas arregou, né? Porque, né, é o pai dele, né? Então, assim, é babado, é complicado, é bem tenso. Então, assim, talvez o Chopper fosse a única pessoa na história que conseguisse enfrentar o pai dele mesmo de fato, né? Assim, o Nwang pode tentar, mas o Nwang tá preso, né? Olha lá, agora ele tá amarrado. Né? Então é um ponto muito em aberto aí que, né, fica legal de se pensar também, né? Porque assim, o Chopper, né, ia, né, contra o pai dele, ia salvar o dia, ia ser babadeiro, ia ser massa, ia ser mágico de fato. Comentando aqui agora em si o bloco final do episódio, que foi aonde a mãe do Nwang saiu do coma, em si ela voltou, né, já tá ali já tá melhor, né? Então é um ponto muito importante porque assim, né, ela é uma personagem que ela é muito querida pra mim, ela é muito importante. Ela é uma âncora pro Nwang também, né? Ele fala muito sobre isso também na história. Então, ela é muito importante pra história. Então, ela tá viva, deixa a gente de coração quentinho, porque a gente entende, né, todo o que ela tem, né? A importância de ser a mãe também do Nwang, né? Tipo, sabe, né? A gente entende porque, poxa, ela é mãe dele, né? Tipo, o pai dele, infelizmente, já não tá mais com ele, mas a mãe tá ali em si, sabe? A mãe entende ele de fato. Então, mas aqui agora seguindo, é que assim, um ponto aonde o Palm, ele deixa muito bem claro, né, que se for assim, se o Nwang, sabe, quiser terminar com ele vai ficar de boa com isso, pelo que entendi, sabe? Porque assim, é um ponto aonde ele assim, sabe, ele deixa isso muito bem claro, sabe, que hoje em dia, assim, sabe, no atual, a gente tá junto. Mas daqui a um mês, a um ano, se você quiser terminar comigo, tá tudo bem. Ele pensa sobre isso, sabe? Ele fica pensando sobre isso. E pra ele tá de boa, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que pro Nwang não é assim. Sabe, tamo aqui junto, não pensa, né? Sabe, tamo aqui junto, é sobre isso, né? Não pensa nisso, você tá louco, sabe? Não pensa nisso, sabe? Tipo, deixa isso pra lá, não pensa, nem cogita pensar nisso. Então, realmente, a gente entende a visão que agora é dele, sabe? E como é esse ponto em si que, pra mim, o Palm, ele pode tentar, assim, sabe? Se desfazer da vida dele pra salvar a vida do Nwang, sabe? Porque ele já falou aqui agora isso. Meio que aberto, mas falou, sabe? Que ele talvez fizesse isso em si, sabe? Tipo, desse a sua vida pra proteger a do Nwang, que é a pessoa que ele ama, que ele gosta, enfim. Então, menina, semana que vem, esse último episódio vai ser babado. Até porque também, né, assim, o Nwang, ele foi pego, né? E o pai do Chopper falou, olha, você passa tudo pro meu nome, ou então você, né... E aí, vai ser o Chopper que vai salvar o Nwang? Vai ser o Ben que vai chegar lá? Vai ser o Palm que vai dar a sua vida pelo do Nwang? Né? Eu acho que o pai do Palm agora ele realmente vai pra vala. Eu acho que vai, porque eu acho que preso ele não vai ser. Eu acho que ele vai pra vala de fato. Então, assim, né? O Nwang não vai dar, né? A gente torce pra que ele não faça isso, mas também, né?
não tem muito o que pensar porque ele tá preso, amarrado, tá sozinho ali em si. Então, né, fica ali uma coisa no ar em si, né? O que pode acontecer. De fato, esse último episódio, pelo que eu vi, vai ser o último episódio de fato. Vai ser bem tenso, vai ser bem, né? Tipo, caramba, muitas emoções. Mas eu acho que no mais é que agora é sobre isso. Eu acho que toda a teoria em si que eu tinha sobre a história até aqui, ela foi contada, ela foi desenvolvida também. Algumas coisas também eu mudei, né? De ideia, muitas vezes em si. Mas eu acho que aqui agora eu só posso pensar sobre isso. Sabe, tudo que eu tinha pra dizer aqui, foficar, teorizar, eu disse nesse vídeo aqui agora. Então eu espero que tenha ficado muito bem claro, né? Porque semana que vem, né, vai ser o último episódio. Então, assim, sabe, essa semana em si, talvez. Né, vai chegar, então não tem mais o que eu né, teorizar, sabe? Fazer, né, teorias. Porque vai ser o último episódio, né? Então, tipo assim, é aqui ou não é mais, né? Então. É sobre isso. Comente muito aqui embaixo o que você achou de tudo até aqui, sabe? Comente muito porque é muito importante. Comente o que você vai achar também do episódio, né? Se você tá muito animado, contente, feliz, triste, comente aqui embaixo porque é muito importante. Então é isso. No mais é que agora a gente se vê, né, no episódio final de Never Let Me Go. Eu acho que é, não tenho certeza, mas eu acho que é sim. No mais é que agora é sobre isso. Um beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.